que for manter o seu código for um psicopata que sabe onde você vive. Acho que isso ajuda bastante na questão. No caso do orientador de vocês, pode ser até verdade, né? Eu recomendo para o Bruno, em termos de gestão do laboratório, fazer uma contratação que é de um psicopata responsável pela manutenção do código. Costuma realmente ajudar bem na questão da disciplina. Tá, vou tentar procurar alguém desse... A gente mora do lado da maré, eu acho que eu consigo achar alguém assim. Tem esses programas de reintegração de ex-presidiários na sociedade, né? É importante. Fantástico. Posso pedir para o Sérgio Pileiro dar uma bolsa para essa pessoa. Bom, vamos lá. A escolha da linguagem. Tem muita coisa aqui, eu vou passar rapidamente. Principalmente para quem não tem muita experiência de programação, mas já viu algumas, às vezes acha que todas as linguagens são mais ou menos a mesma, só muda a palavra, a sintaxe, etc. É igual em vários países, só comendo McDonald's e achar que a culinária é igual. Porque na prática você só está indo no mesmo tipo de... você está indo em países diferentes, mas fazendo a mesma coisa. Normalmente, igual eu falei, que é aquele erro que inclusive o pessoal às vezes faz no Python, que é aquele Python idiomático que eu acabei de mostrar lá atrás, na prática muita gente programa em Algol, que é a mãe de todas as linguagens imperativas, usando a sintaxe local da linguagem hospedeira. Uma linguagem de programação diferente, ela tem que fazer você pensar de forma diferente. Você tem que abordar o problema de forma diferente, porque ela tem conceitos diferentes. O Bruno, com matemática, vai saber bem disso. Assim, matemática é bem diferente de outras linguagens. Você aborda o problema de forma diferente. Como acaba que a maioria das linguagens sempre permite você programar de uma forma imperativa, muita gente acaba ficando só naquilo sem realmente explorar a linguagem. Ou seja, vai na Itália e come no McDonald's. Vocês vão ver o seguinte, linguagens diferentes, o mesmo problema, o código, se você programar na versão idiomática dela, ele fica muito diferente. Você pensa, aborda o problema de forma muito diferente. Considerações, aí dando sequência, considerações sobre a escolha da linguagem. Tem vários fatores, os fatores reais, ou seja, aqui eu vou mostrar as considerações teóricas de tal linguagem pode fazer isso, tal linguagem tem tal especificidade, etc. Mas você tem considerações práticas que vão ser impositivas. Você tem a questão da linguagem mais aderente, mas você também tem a linguagem que conta com as bibliotecas e framework que você precisa. Às vezes você vai fazer uma simulação de proteína, sei lá o quê, e já tem uma biblioteca que faz tudo aquilo em C++. Você vai ter que usar C++. Em Fortran, paciência, vai lá aprender Fortran. Ou então reescreve a biblioteca. Fortran é uma abominação, cara. Tem as linguagens que estão sendo usadas pelos colegas, às vezes você está programando um sistema maior com várias pessoas, ou mesmo simplesmente pelo fato dos colegas usarem ajuda, assim, todo mundo se ajuda a aprender aquilo, as ferramentas, etc. Fica mais fácil quando o ambiente usa, você está usando a mesma linguagem para o seu ambiente. E tem a linguagem que você domina, que não necessariamente é a linguagem mais aderente ao problema. Na prática, isso nem sempre converge, muitas vezes esses fatores vão em direções opostas, você tem que fazer uma síntese de tudo isso. Via de regra, se você está lidando com um problema pontual, use a linguagem que você já domina. Se o problema é novo e você tem uma perspectiva de ficar com ele muito tempo, desenvolver uma base de código grande, vale a pena aprender uma linguagem que é mais aderente. Tipos de linguagem de simulação científica: Python, R, Julia, matemática, MATLAB, F#, C++, se você for muito corajoso, porque ele é uma linguagem que te expõe a muita coisa de baixo nível, é uma linguagem muito complexa, somente as versões mais novas. Então é muito fácil você cometer erro, aqueles erros que, desculpa, eu esqueci o nome da pessoa. Estava falando que já programou em C++. José Hugo. Oi? José Hugo. O José Hugo, ele estava comentando vazamento de memória, ponteiros, acesso incorreto de ponteiro, etc. Em Python, em R, em Julia, em matemática, em MATLAB, você não vai ter nada disso. Só um comentário sobre o C++. Eu sou o host, então eu posso atrapalhar o tempo.
O C++ é muito famoso em computação científica por causa da área que o Zé já trabalhou e eu trabalhei também, que é a área de física de partículas. Tem um framework todo feito para a área de física de partículas, o pessoal do LHC, lá do colisor de hadrons, que o framework é todo baseado em C++, da ideia de C++. Então, ficou muito popular por isso. Paciência, você vai ter que aprender C++. Existe a versão idiomática de C++. Assim, o C++ ele tem um subconjunto que vale a pena aprender, que é a forma de programar dele que é mais segura. Lá na frente eu falo de C e C++. A única coisa que você não deve fazer em C++, a única coisa não, uma das muitas coisas que você não deve fazer em C++ é programar em C dentro de C++. C++ é uma linguagem diferente, um paradigma diferente, que ele tem as formas próprias dele, e que você não deve misturar as duas coisas. Nesse link aqui, ele tem uma comparação interessante sobre essas várias linguagens, pontos fortes, pontos fracos, mas acaba se resumindo a isso. Se você pode escolher, escolha uma que é mais de alto nível, eu diria as 5 primeiras. Às vezes, igual você falou, tem um framework que já foi desenvolvido há mais de 20 anos, que está testado, etc. Você não vai refazer ele, paciência, vai aprender e use aquelas ferramentas de checagem, aprenda as partes seguras da linguagem para não dar tiro no pé. Porque assim, é muito fácil você fazer algum erro que assim, o pessoal até brinca que são os Heisenbugs, ou bugs fantasmas, assim, que por causa dessas questões de manipulação de ponteira, etc., assim, é incrivelmente difícil você encontrar o que está dando errado, porque o erro está num lugar e ele se manifesta num lugar completamente diferente. No mais, é interessante conhecer paradigmas diferentes. A slide 60. Via de regra, a gente pode citar 3 grandes. Existem outros, mas para os nossos fins vale a pena citar 3. Imperativo, funcional e orientado a objeto. Cada paradigma é mais adequado para um tipo de problema. Eu penso que as pessoas, em geral, tendem a ter uma facilidade com o imperativo, porque ele é o receita de bolo. É o passo a passo. Faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz aquilo. Agora, cada paradigma existe por uma razão. Você estrutura o modelo de forma diferente em cada uma. E, assim, as coisas nele são mais fáceis ou mais difíceis, dependendo da compatibilidade, problema e paradigma. Vale muito a pena, principalmente por computação científica, olhar bem o paradigma funcional, inclusive porque as linguagens modernas elas abordam muita coisa disso, elas são mistas hoje, né? Elas são multiparadigmas e incorporam muita coisa que são muito úteis para computação de modelagem, né? Para modelos matemáticos. Orientação a objeto, eu não sei quanto que é usado, mas assim, ela começou como uma linguagem de simulação, lá na década de 60. O Simula 67. Então, assim, se você tem um problema que você tem múltiplos objetos que se comunicam, cada um tem o seu estado próprio interno, é um paradigma que vai ser aderente. Se você tem um paradigma que é muito de mastigar dados, você tem um grande conjunto de dados de entrada, você tem um fluxo de dados internos e um pipeline onde é que ele vai sendo mastigado e misturado, o paradigma funcional é adequado. E muitas vezes, às vezes mesmo dentro de uma linguagem, você vai ter uma linguagem multiparadigma e você vai misturar as coisas. Às vezes dentro de uma função, você vai usar um paradigma imperativo porque é mais fácil você pensar em termos de passo a passo, variável x e y, do que ficar pensando em abstrações matemáticas. Isso vai muito da cabeça de cada pessoa, né? Mas é interessante conhecer que existem esses paradigmas diferentes e, no caso do Python, que é o muito usado para computação científica, adotar as funcionalidades, a abordagem que ele tem de paradigma funcional, que é útil para esse tipo de modelo que vocês fazem. Inclusive, aí no slide seguinte, a programação funcional facilita, entre outras coisas, composição de várias partes diferentes do seu modelo, paralelismo, porque como as funções são puras, fica fácil, inclusive do framework que você está usando, paralelisar automaticamente ou semi-automaticamente, e ele obriga a separação entre estados e funções puras, o que facilita muito organizar o seu modelo. Lembrando que um dos erros que, pelo menos, de novo, não tomem isso como verdade absoluta, mas que eu li
num comentário do modelo do Imperial College, um dos erros que ele tinha era justamente do paralelismo incorreto, que gerava condições de corrida e dava resultados diferentes para a mesma entrada. Então, assim, esses paradigmas mais novos, e principalmente não é novo, né, mas assim, que essas linguagens mais novas já estão adotando como padrão, que está entrando no mainstream, eles ajudam a esse tipo de coisa. Indo para o 62, os livros abaixo ajudam a entender e aplicar o paradigma de novo. Essa apresentação fala muito, muito o que é, né? Ó, existe isso, existe isso, existe isso. Para ficar mais concreto, realmente tem que ver na mão na massa. Mas eu acho que ele é particularmente útil. E aí esses links mostram em Python como é que vocês, o que é isso exatamente e como é que aplica ele. No slide seguinte, eu só mostro uma comparação de dois paradigmas, o imperativo e o funcional. Aí o funcional tem duas versões, uma mais enxuta e uma mais clara. Mas aí compara o imperativo, que é o receita de bolo, faz isso, enquanto isso, tudo mais, com o segundo, que eu estava até comentando com o Bruno, que assim, é praticamente uma descrição do que é para fazer. Ou seja, tirando a sintaxe, que para quem não conhece fica estranho, mas depois que você conhece ela, assim, você está dizendo, você vai voltar a primeira parte, a parte do vetor que é menor do que tal número ordenada, aí é recursivo, né? Mais o item que você escolheu como referência, mais a parte do vetor que é maior do que esse item de referência ordenada. Ponto. Ou seja, é praticamente a descrição no nível de abstração que a gente entende, no nível de abstração que ele foi concebido, escrito matematicamente, sendo que o outro é um passo a passo, receita de bolo, faz isso, depois faz isso, ajusta isso, muda isso para cá, passa para lá. Lembrando que não existe mágica. Às vezes igual o Bruno falou do matemática, né? Às vezes essas abstrações muito altas, elas têm um custo, às vezes em termos de performance, e às vezes elas fazem algumas coisas malucas. Mas, de forma geral, é um paradigma que está ganhando muita aceitação. A página 64, eu acho que é melhor, a não ser que vocês queiram, eu vou deixar para vocês lerem depois. São os comentários específicos de C e C++, o tipo de erro que é fácil de fazer, etc. E aí a gente vai para as considerações finais. Pode passar um. De tudo isso que eu falei, a mensagem pegue leve. Uma simulação científica normalmente tem uma base de código pequena. Então, assim, não vocês vão ler, agora de novo, está um pouco abstrato, vocês vão ler os links que eu indiquei, vão conhecer mais, mas, assim, existe uma tendência, depois que alguém aprende uma técnica, de querer aplicar ela. Não aplique nada que não seja necessário ou só por aplicar. Porque, assim, algumas dessas coisas, elas existem para gerenciar a complexidade. Não faz sentido você gerenciar a complexidade onde ela não existe. Quando você fala, igual o Google, que tem um repositório de mais de 1 bilhão de linhas, coisas muito maiores do que isso têm que ser aplicadas. Num software de simulação científica de 500 linhas, quase nada disso é aplicável. Num de 5 mil, 10 mil, 15 mil, começa a ser aplicável, começa a valer a pena muitas dessas coisas. Então, assim, vejam o que... aí pode passar para 67. Vejam o que aprendam, vejam o que é aplicável. A questão de teste sempre vai ser, ela realmente é imperativa. Conhecer a versão idiomática, conhecer um pouco mais desses recursos, principalmente funcional, para Python vai ser muito útil. Mas, assim, avaliem para a realidade de vocês, cada realidade é uma. E mais importante do que fazer é o que não fazer. Todo mundo sabe o que são as práticas ruins que eu coloquei lá atrás. Precisa de disciplina e colocar um pouquinho de ordem aplicando as formas corretas, se paga. E, por fim, assim, tem uma frase famosa que não existe bala de prata, o mundo real adora destruir ideias de PowerPoint. Então, assim, tudo isso aqui é conceitual, na prática vocês vão ver o que aplica ou não. Acho que é isso. Uma coisa que eu acho que é útil para o pessoal que não programa há muito tempo, para ter uma noção de escala,
o que é um código grande, pequeno, normal ou enorme, né? Eu já peguei um código que era líder de área,